que eu estou sentindo. Pode se sentar todo mundo. Glória a Deus. 2 Coríntios, você não precisa abrir não, isso aqui eu só vou orar. Isso aqui eu vou ler orando, porque isso veio muito forte enquanto a gente estava aqui ministrando. 2 Coríntios 3, aleluia, versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E hoje aqui neste lugar, o Espírito Santo está aqui, então a liberdade. Então a liberdade para você se derramar na presença de Deus, a liberdade para você cortar as cadeias que tem te prendido, a liberdade para que às vezes tem tempo que você não se derrama aos pés do Senhor. Aqui a liberdade para você se derramar hoje. E hoje juntos nós iremos contemplar a glória de Deus, que irá nos levar ao processo de transformação segundo a imagem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Toma um pouquinho de água. Estou sentindo uma graça do Senhor diferente hoje. Eu quero convidar você a estar aqui presente. Sei que tem muita coisa que vai vir, muitas distrações que vão vir, mas hoje o Senhor está convidando para um culto de fé, uma quarta-feira. Às vezes você veio aqui porque vai ter algo diferente. Vai ter algo diferente. A glória do Senhor já está aqui nessa casa. Como Isaías, em Isaías 6, ele viu a glória do Senhor e o que ele fez? Ele só escutava santo, santo, santo. E ele se caiu, quebrantado de rosto em terra, porque ele viu quão pequenino ele é diante da santidade do Senhor. Então o Senhor hoje ele vai derramar hoje duas coisas: o amor do Pai e a santidade dele hoje nesse lugar, que vai fazer a gente se quebrantar na presença dele como nunca antes. O pastor Rafa me convidou para vir pregar, e agradeço muito a oportunidade. Eu venho com muito temor e zelo. Quero agradecer pela oportunidade, pela confiança. E enquanto o pastor chegou, ele falava que vai começar uma nova série de pregação, que o tema vai ser sobre a presença de Deus. Enquanto eu orava, ele falava sobre a presença. Eu comecei a refletir muito na minha vida, porque, como ele falou, eu estou morando nos Estados Unidos, numa faculdade cristã, uma faculdade que o Senhor abriu as portas por causa do tênis que eu comecei a jogar aqui em Ubá. O Senhor me levou para Belo Horizonte, depois lá para os Estados Unidos. Pela graça e misericórdia de Deus, eu pude estudar lá. Acabei de me formar em negócios administrativos, com uma ênfase em missões e evangelismo. E isso foi tudo pela graça e misericórdia de Deus. E eu pude, durante esses 3 anos e meio, 4 anos de formação, estar aprendendo tudo na cosmovisão cristã e numa perspectiva de tudo que a gente aprende sobre os mundos de negócios, sobre a palavra de Deus, sempre sendo baseado na palavra do Senhor. Mas o mais importante, eu pude estar na comunhão dos santos. Lá a gente está muito exposto à comunhão, à amizade, à irmandade, que todos estão baseados nos princípios cristãos, vivendo uma vida dedicada ao Senhor, uma vida devota ao Senhor. E foram muitos aprendizados, né? Eu tenho 22 anos, muita gente que é mais velha que eu tem muito mais do que para me ensinar. Então hoje eu quero vir aqui compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E Ele tem me convidado a uma nova temporada na minha vida. E eu senti enquanto orava de convidar você a fazer parte também desse processo que o Senhor quer fazer na nossa vida individual, para você e para mim, para nós. Muitas vezes quando eu falo nós, é todo mundo menos eu, né? Mas hoje eu vou falar assim: nós é você e eu. Então eu quero que você preste atenção nesta palavra, porque isso vai entrar você num novo processo da sua vida, que é um novo nível na presença de Deus. Como acessar e permanecer na presença de Deus. E muitas vezes a gente sai da presença de Deus, a gente nem sabe. E como é que a gente explica se a gente está na presença ou não? O que fazer para chegar na presença de Deus? É um convite que quero fazer para você, com o tema que eu vou falar. Não sei se tem nada aí, mas o título, quero que você guarde isso, é do arrependimento à presença do Pai. Amém? Então eu vou precisar que você interaja comigo. Eu sou meio informal. Eu gosto de que você se sinta em família, em casa, porque o Pai quer demonstrar o amor dele.
O Pai hoje Ele quer demonstrar o amor dele. O texto base que eu vou basear é Salmo 51. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Salmo 51 comigo. Provavelmente quando você ler Salmo 51, vai ter um texto explicando o que fala sobre. Então, antes do versículo 1, vai ter ali um escrito assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então, tem um contexto sobre Salmo 51. Então, antes da gente entrar em Salmo 51, você pode deixar ele aberto, mas eu vou explicar brevemente, que fala nos capítulos de 2 Samuel 11 e 12. Mas antes eu quero fazer algumas perguntas para vocês, só para, às vezes você, quem que é Davi, quem que é profeta Natã? Quantos aqui sabem quem foi Davi na Bíblia? Levanta a mão. Glória a Deus. Se não souber, não precisa ficar com vergonha. Por favor, a gente vai destrinchar isso juntos. Eu quero que alguém fale, então, por favor, vou testar a sua ousadia. Qual que é a história de Davi que quando você escuta, mais te marca? Quando você pensa, Davi, quem quer falar que mais vem na memória? Levanta a mão, alguém dá um grito aí. Golias, certo? Isso fala lá em 1 Samuel 17, 18 ali, por essa parte. Mas antes eu quero começar na história de Davi. Davi, ele era rei de Israel, mas antes, todo mundo para ser rei tem que ser ungido para ser rei. Antes de Davi ser rei, tinha o rei Saul. E Saul, ele foi rejeitado como rei por Deus. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. E aí Samuel vai lá naquela cidadezinha de Belém. Imagina assim, Belém, nem sei como é que era, né? Mas imagina Ubá. Então imagina Davi lá em Ubá, cuidando lá na miragaia dos boi. Aí chega Samuel lá, um profeta, e vai lá para um pai de família, e o pai chamava Jessé, e pergunta assim: olha, traz todos os seus filhos. Qual que seus filhos estão aqui? Tinha 7 lá. Aí Samuel vem, pergunta e tal. São esses que estão aqui? São todos? Não, tem mais um. Onde que ele está? Está lá cuidando dos rebanhos. Estava rejeitado até pelo próprio pai. Então Samuel unge Davi para ser o próximo rei. Isso em 1 Samuel 16. Depois, 1 Samuel 17, 18, aonde Davi mata Golias. E ali começa um novo tempo. Vai começando cada vez mais, até que chega em 2 Samuel. Antes de chegar em 2 Samuel, Saul começa a perseguir Davi, porque estava com ciúmes, inveja e tudo mais. 2 Samuel, Davi é eleito rei, porque Saul morre. E ali começa um novo tempo na vida de Davi. Então, Deus falou assim, quando Saul foi rejeitado como rei, falou assim: eu vou levantar um homem que é segundo o meu coração para ser o rei. E aí você imagina, Davi lá escondidinho, cuidando das ovelhinhas. E aí é o novo rei, que responsabilidade. Mas era um homem segundo o coração de Deus. E aí ganha muita guerra. Saul matou milhares, dezenas de milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Já era reconhecido pelo povo, já era famoso, tinha tudo ali, tudo que ele precisava para ser reconhecido, estabelecido como rei. Davi já estava lá, estabelecido no trono, rei de Israel. E os povos temiam Davi e o rei e o Deus de Israel. Só que num belo dia, 2 Samuel 11 fala que numa primavera, onde todos os reis eram convocados, tinham o costume de ir para a guerra, o que Davi faz? Ele fica em Jerusalém. Então a gente vê um princípio de desobediência ali. Era para ele ter ido para a guerra, mas ele fica em Jerusalém. E por ele ter ficado em Jerusalém, o que acontece? Ele vai lá no seu terraço contemplar, vou adorar aqui o Senhor. Só que ele vê uma mulher tomando banho. E ele fala: quem que é aquela mulher lá? Pede meu servo para trazer aqui para mim. Aí ele adultera com a Batseba, era essa abençoada, estava lá. E aí atraiu os olhos dele, se deitou com ela, engravidou ela. Só que essa mulher, ela tinha um marido, tinha um esposo, chamava Urias. E ele estava na guerra que o sujeito Davi não foi. Era para ele estar na guerra, só que ele estava lá. Urias estava na guerra morrendo lá, batalhando. Mas Davi ficou em Jerusalém, traindo ele. Olha que doideira, né? O cara era rei, segundo o coração de Deus. Como é que pode? Quando que alguém podia imaginar que esse homem ia cair? Como que a gente pode imaginar? E aí
Não somente isso, mas ele chama Urias. Ele fala assim: Joabe, traz Urias aí para mim. 2 Samuel 11:12 fala isso. Aí Urias volta, aí Davi faz embebeda ele, tenta organizar do jeitinho, tenta dar um jeitinho brasileiro lá. O que acontece? Ele manda Urias de volta para a guerra, mas ele fala assim: coloque ele na linha de frente, para que ele literalmente morra. Então Davi, ele manda Urias para assassinar Urias. Ele vai para a guerra e ele morre na guerra. E aí, provavelmente algumas testemunhas, porque ele mandou alguns servos trazerem Batseba, mas olha o cenário. Davi rei, ele tinha o poder daquela época. E o que Davi começa a fazer? Ele começa a fazer um jeitinho para que esse pecado que ele faz esteja oculto, esteja manipulado, esteja no controle das mãos dele. Não, eu pequei aqui, mas eu vou pegar ela como minha mulher, o marido dela morreu, então eu vou fazer com que ninguém desconfie que eu pequei. Ninguém vai desconfiar que eu mandei Urias para morrer, ele está na linha de frente mesmo. Foi só uma estratégia que deu errado. Pensa comigo isso. Aí beleza. Aí acaba a guerra, todo mundo volta e Davi continua uma vida normal. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo, mas provavelmente por volta de 1 ano, um tempo indeterminado. Mas que ele estava dando um jeitinho, escondendo. E aí, o que acontece? Chega um profeta Natan. Tá glória. Receba, meu irmão. 2 Samuel. Ninguém tinha uma coragem de chegar para exortar Davi, o rei de Israel. Só que Natan tinha uma mensagem, uma revelação de Deus, e chega e fala: assim diz o Senhor. Tinha 2 homens. Aí ele começa a contar uma história para identificar. Todo rei escuta aquela história e fala: esse homem tem que morrer, tem que pagar o dobro daquilo ali. Aí o que acontece? Natan fala assim para Davi: você é esse homem. A casa caiu para Davi. E olha só, eu vou ler isso aqui em 2 Samuel. E olha aqui que o profeta, versículo 7 adiante, fala assim: você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu tinha te dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Fala comigo: adultério. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Mas hoje aqui eu quero destrinchar uma coisa que a gente não olha muitas vezes para a história de Davi. Às vezes a gente olha para a história de Davi e olha somente adultério com Batseba e o assassinato. Mas o que hoje eu quero falar é o agora que a gente vai entrar em Salmo 51. Porque aí quando Natan repreende Davi, vem Salmo 51. Para vocês entenderem o contexto do que levou Davi a escrever um dos capítulos mais preciosos da Bíblia, com maiores ensinamentos de como estar na presença de Deus. Primeira coisa, ele pede pela misericórdia. Vamos ler juntos. Se puder colocar aí Salmo 51. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que o Senhor reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensinas a sabedoria. Agora eu vou pular para o versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi, ele nos ensina um caminho para a presença. Ele nos ensina que o primeiro passo é a misericórdia de Deus.
Misericórdia significa você não receber aquilo que você era para receber. Isso é misericórdia. Você está condenado, mas a misericórdia de Deus não vai te condenar. Você não recebe uma punição que você tinha que receber. Então Davi, ele entende que se ele pudesse confiar em uma pessoa, era só Deus. Porque se ele pudesse falar assim, qualquer homem aqui, que eu fosse colocar a minha esperança na misericórdia dele, ele ia me matar. Mas se eu coloco a minha misericórdia em Deus, se eu entendo a misericórdia de Deus, eu sei que ele é um pai bondoso, um pai misericordioso, um pai fiel, um pai que não nos abandona independente das circunstâncias. Então Davi, ele coloca tudo nisso. Ele fala, pequei contra ti, Senhor. Em 2 Samuel 12 fala, ele reconhece depois que ele pecou. Em 2 Samuel 12 ele fala exatamente isso para Natã, pequei contra o Senhor, sem justificativa. Ele reconhece de imediato, e nesse salmo ele fala isso para o Senhor. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Ele ainda fala mais profundo, sei que sou pecador desde que eu nasci. Imagina, ele reconhece que desde bebê, sem consciência, ele já é fruto de uma natureza pecaminosa. Então ele reconhece, e porque ele reconhece que ele pecou, o que Davi faz? Se arrepende. Não tem como a gente se arrepender sem antes reconhecer. Deus, ele foi tão misericordioso com Davi, que ele enviou o profeta Natã para ir exortar Davi. E em 2 Samuel 12, versículo 1 fala exatamente isso, que Deus enviou o profeta Natã. Olha a misericórdia de Deus. Ele fala assim, eu não quero que você esteja nessa escuridão oculta. E aí entra na coisa mais preciosa dessa passagem. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi reconhece que ele próprio não é capaz de criar nele um coração puro. Ele não tem a própria capacidade de construir algo santo, puro, imaculado, porque ele vem de uma natureza pecaminosa. Então ele fala, Senhor, somente tu pode criar em mim um coração puro. Mas aqui é onde eu quero entrar. Talvez você até agora não identificou com adultério. Talvez até agora você não identificou que você nunca adulterou fisicamente, igual Davi adulterou com Batseba. Talvez você adulterou e às vezes tem uma condenação dentro que você nunca pensou que era capaz de alguém perdoar. Mas o que eu quero falar hoje aqui é estender o adultério que nessa passagem está sendo revelado para a gente hoje. Lá em Mateus, o Senhor fala assim, olha, antes, se você adulterasse fisicamente era adultério, mas agora eu vou ampliar, vou traduzir com essas palavras mais informais. Mas hoje em dia, quando eu vim agora vai ser o seguinte, se você olhar uma mulher dos outros e cobiçar, você já adulterou no seu coração. Jesus, ele aumenta a régua. Seguir Jesus exige o quê? Tomar a nossa própria cruz e carregar ela diariamente. Nega a si mesmo. Não tem negociação. O evangelho, ele não foi feito para criar fãs. O evangelho não foi feito para criar, eu adoro escutar uma pregação do evangelho. Não, o Senhor veio para fazer com que aqueles que estavam condenados venham receber a vida eterna. Ele veio fazer com que resgatar aqueles que estão órfãos venham receber o espírito de adoção. Ele veio resgatar aqueles que estavam nas trevas para chamar eles de filhos, para ser discípulos e não fãs. E aqui é onde eu quero entrar. E que todos nós, isso aqui é todos nós. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui está o tesouro. Davi, ele reconhece que o maior adultério dele não foi com Batseba. O maior adultério que Davi cometeu aqui não foi o físico que ele cometeu, mas foi o adultério que ele cometeu contra a presença de Deus. O adultério espiritual, ele traiu a presença de Deus. Este adultério todos nós cometemos. Este adultério cada um cometemos de uma maneira específica, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. Davi aqui não foi o pecado com Batseba somente, foi a desobediência. Ele só pecou com Batseba porque foi fruto da desobediência de ter ficado em Jerusalém. Então Davi está nos ensinando, olha, eu sou rei de Israel, eu tenho tudo na minha mão. Mas Senhor,
tira tudo de mim, tira o meu reinado, tira a minha fama, tira o meu reconhecimento, tira a minha reputação, tira tudo, mas não expulsa da tua presença. Ele pegou tudo que ele tinha lá e jogou para o alto, falou assim: Senhor, isso aqui para mim não importa mais. Ele reconheceu que o adultério dele foi contra o Senhor. E por que isso é pesado? Por que isso? Ele reconhece que ele afastou da presença de Deus. A gente vai lá para Gênesis 3 agora. Porque ele reconhece que ele se afastou do propósito que ele foi criado. Ele se afastou. Qual que é o propósito? Que todos nós somos criados. O maior propósito: ter relacionamento com o Pai em espírito e em verdade. E tudo aquilo que nos afasta do propósito, que é ter comunhão com o Pai, isso é um adultério contra Ele, contra a criação, contra o coração de Deus. Davi, ele chora porque ele feriu o coração de Deus. A gente tem um Pai que, da mesma maneira que exortou Davi, enviou um profeta Natan para exortar, para acordar Davi: ei, desperta tu que dormes, eu estou com saudade, eu sou teu pai, você é para ter um relacionamento íntimo comigo. O que você está fazendo? Acorda. O profeta Natan vem para fazer isso com Davi. Por quê? Porque ele revela ali uma paternidade dele. Eu quero relacionamento. Cadê os salmos que você está escrevendo? Cadê aquele coração? E aqui ele começa a alinhar o coração. Por quê? Depois ele vem e fala: se pudesse ser sacrifícios e holocaustos que o Senhor se agradaria para oferecer, eu mesmo o traria. Mas isso eu não sou capaz de fazer, porque aonde o Senhor se deleita é num espírito quebrantado, num coração quebrantado e num coração contrito. E aí ele entende Gênesis 3. Quero que você preste atenção nisso, que isso aqui nos persegue desde o jardim do Éden. Gênesis 3, versículo 8, se puder colocar. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse versículo fala: esconderam da presença do jardim. O que fez Adão e Eva ter vergonha de entrar na presença de Deus? Foi os versículos anteriores, que fala, Deus fala assim: não coma desta árvore, porque se você comer desta árvore, o seu conhecimento, o seu discernimento entre o bem e o mal vai se abrir, seus olhos vão se abrir. Você não faça isso. Desculpa. A serpente vem tentando para você tentar comer isso, para o seu discernimento abrir, você ser igual a Deus. Só que Deus fala assim: não coma esta árvore, somente isso. Não coma ela. A serpente vem para enganar, vem para trazer esta imagem que Satanás tem de quê? De ser igual a Deus, de ser o trono, de buscar ser a imagem principal, de ser o trono principal, de ser o reconhecimento principal. E aí Adão e Eva pecam. Só que, olha que profundo que é o amor do Pai. Versículo 9. Depois, vou ler de novo o versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem escondeu da presença do Senhor? Adão e Eva. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Quem se afastou da presença de Deus foi Adão e Eva, mesmo depois de ter desobedecido e comido o fruto. Não foi Deus. Deus foi lá onde eles estavam acostumados a se encontrar todos os dias. Mas quem se escondeu, porque antes ia nu, porque não tinha discernimento entre o bem e o mal, mas agora o pecado trouxe essa separação. E aqui eu quero caminhar para esse entendimento do adultério espiritual. Essa separação veio do pecado. O pecado nos separou da presença de Deus. Então Davi, ele reconhece que somente o arrependimento vai levar ele ao quebrantamento. E o quebrantamento vai fazer com que ele volte à presença. Só que aqui a gente tem um presente que a gente recebeu há 2000 anos atrás. Quando esse pecado separou a gente da presença do Pai,
Deus fala antes: se você comer, você vai morrer. E ali é morte física, mas morte também espiritual. E o salário do pecado é a morte. Então, porque o pecado veio para nos matar, uma pessoa tinha que morrer. E aí entra a mensagem de Cristo. Eu quero levar você agora sobre o que vai fazer levar você de volta à presença de Deus. O que vai fazer você entender o adultério espiritual e sair deste adultério espiritual? É somente o sangue do Senhor Jesus. A única coisa que pode fazer com que a gente receba perdão é o sangue, é a obra redentora da cruz. É Cristo e Cristo crucificado e este ressurreto. Não tem outra coisa. Mas para a gente receber o perdão de Deus, a gente precisa de ter um coração igual de Davi, reconhecer, arrepender, se quebrantar, para que a gente venha receber o perdão e retornar ao lugar que a gente foi criado, do jardim, antes que o pecado entrou. Hebreus 10, versículo 19, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Cristo veio para ser esse sumo sacerdote, para nos restaurar a plena comunhão do Pai. Nós não conseguimos adentrar a presença de Deus pelas nossas forças próprias, pelas nossas boas obras, porque eu, você, todos nós não temos capacidade, justiça própria de se igualar à santidade de Deus. O que nos salva, o que nos leva para o céu, não é aquilo que você faz, não é se você é bom, porque 1 Coríntios 3, 23, não há nenhum justo sequer, todos caíram, desfaleceram da glória de Deus. Mas Efésios 2:8 fala isso pra gente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Não tem como a gente se arrepender somente confessando, somente trazendo à luz, mas se a gente não se posicionar para a transformação, porque quem crê em Cristo não fica do mesmo jeito que está, porque Ele nos encontra onde que a gente está, mas Ele também não deixa a gente onde a gente está. Todos nós, sem Cristo, estamos condenados. Não há nenhum que possa levar a gente para a salvação, se não é por meio do sangue de Cristo. E Davi, ele nos ensina este coração de não ter vergonha, de ser rei, de ser o líder do povo de Israel, mas de, se for preciso, jogar tudo para o alto para que ele não perca a presença. Nunca é tarde demais, enquanto você está aqui na terra, para que as coisas ocultas que estão acontecendo sejam reveladas e se você se arrependa e seja perdoado. Porque quando vier o juízo final, pode ser que seja tarde demais. Hebreus 4, versículo 14 adiante, até o 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Às vezes você acha que, eu estou passando uma situação muito difícil e tal.
Mas Jesus, ele nos mostra aqui que tudo que você passou, ele passou sem pecado. Se você às vezes teve um abandono de pai, Jesus passou também sem pecado. Se você às vezes foi traído pelos seus irmãos, ou você foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus passou também sem pecado. Depois, se você quiser ler João 7, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Se você teve um momento de tanta angústia, este mesmo no Getsemane, por causa de nós, ele suou sangue por tanta angústia, porque ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a tua vontade seja feita. Ele passou por tudo. Mas aqui há um poder, a palavra de Deus. Hebreus 4:12, antes disso: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está diante dos olhos dele. Eu estou pregando isso aqui, falando isso aqui, porque é um convite que o Senhor tem feito para a minha vida. Eu quero convidar vocês a entrar neste processo também, de ser sincero com você mesmo, de jogar tudo pro alto se for preciso, para não se afastar da presença de Deus. Porque não adianta nada ganhar tudo que você puder aqui nessa terra se você perder sua alma de salvação. Não há nada que importa mais do que passar a vida eterna junto com Ele. Não tem nada que importa mais. Esse é o amor do Pai. Se você quer escutar um Jesus que não te disciplina, que não te repreende, esse é Jesus com um J minúsculo. Porque o Cristo e este crucificado, ele vai demonstrar o amor dele, mostrando a obra da cruz, expondo as obras do maligno, mas também falando assim: ei, eu venci a morte, vem em mim, porque eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não quer escutar um Jesus cultural, a gente quer escutar o Cristo, porque Paulo fala em 2 Coríntios 3, fala lá, 2 Coríntios 4, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos Cristo e este crucificado. É tempo da gente tirar as idolatrias do nosso coração. É tempo da gente tirar aquilo que está tomando o trono do Senhor do nosso coração. Ele é um pai que quer ter relacionamento com seus filhos. Mas como fazemos para receber o espírito da adoção? Como nós fazemos para ser filhos? 1 João 1:12 fala nisso. Desculpa, João capítulo 1:12, versículo 12. Fala assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Creram em seu nome. Crer não é simplesmente acreditar. Crer é entregar a vida devota a Ele. Não tem prazer maior. Quando Davi reconhece: eu tenho dinheiro, eu tenho trono, eu tenho tudo, eu tenho palácio, eu tenho tudo o que for preciso, que esta terra oferece, mas nada disso supre o vazio de estar longe da presença de Deus. E Cristo vem nos convidando: ei, eu estou aqui de braços abertos, eu sei por tudo que você passa, eu sei tudo que você fez, nada está oculto diante dos meus olhos, mas eu tenho boas notícias: nada também que está oculto é capaz de se esconder do perdão de Deus, desde que venha a luz. Senhor, Ele só quer filhos que entendam o quanto o Pai tem ciúmes daquilo que ocupa o coração seu, os nossos corações. Não o seu, não o meu, mas os nossos, como igreja também. Você e eu, juntos, somos a igreja. É tempo da gente como igreja também, você individual, eu individual, mas nós juntos se arrependermos também. O que tem tomado o coração da igreja? Qual é o ídolo que tem tomado o coração da igreja? É tempo hoje
da gente rasgar as nossas vestes, rasgar os ídolos dos nossos corações. O adultério espiritual é quando alguma coisa toma conta do nosso coração no lugar de Deus. Às vezes o adultério é idolatria. Idolatria de pessoas, de líderes, de autoridades. Idolatria de dinheiro. Idolatria de autorreconhecimento, de fama, de aplausos. Idolatria de pais, mães, filhos, família. Tudo que ocupa o coração de Deus, o melhor que seja, mas que ocupa o lugar de Deus no coração, é idolatria. E isso já se torna um adultério espiritual. É tempo da gente pegar esses ídolos e quebrar esses ídolos. É tempo da gente pegar isso e falar assim: Senhor, tira tudo, não importa o que eu perca, desde que eu não perca a tua presença. O Senhor está revelando a paternidade dele aqui hoje, te dando um convite para você e ele se alinhar e tirar, nós tirarmos tudo que tem ocupado o coração dele. Quero, se você pudesse colocar de pé. A pergunta de hoje é a mesma de Gênesis 3. Quando Deus pergunta para Adão e Eva: aonde você está? O que te esconde da minha presença? Não é para se envergonhar, é para se arrepender. O Senhor não está te chamando para remoer ou para ter nenhum tipo de remorso. O Senhor está te levando ao arrependimento que leva à presença. É tempo de restauração. É um tempo de restaurar essa presença. Talvez você nunca acessou ou esteve na presença de Deus. A presença de Deus é muito mais do que um arrepio, é muito mais do que um choro. A presença de Deus é uma plenitude que a gente sente, porque a gente entende o propósito que a gente foi criado de se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Então eu quero que você agora, isso não é a minha obra, não é obra de ninguém, mas é o Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a perguntar, e seja sincero. Venha diante da presença do Senhor nu. Não tenta colocar nada para se esconder como Adão e Eva fez. Venha nu. Seja sincero com você. O que tem tomado espaço no seu coração? Qual é o adultério espiritual que nós precisamos de arrepender? Às vezes eu estou sendo sincero comigo. Eu estou pedindo ao Senhor: Senhor, revela, me quebra o meu vaso, mas não deixa eu perder a tua presença em nenhum momento. Revela para mim o que é, Senhor, que está me tirando da tua presença. É raiz de rejeição, é necessidade de reconhecimento, é ferida do passado, é falta de perdão pelo seu irmão, pela sua irmã. O que é que está te impedindo de receber a presença de Deus? É o orgulho. Quebra isso. O Senhor está te falando: onde está você? Eu estou com saudade, mas não tem como eu dividir o trono do seu coração enquanto você esvazia ele. Ele quer preencher com a presença dele. Cristo basta. Ele é o pão da vida, como ele fala para a mulher samaritana em João 4. Você não vai precisar mais voltar aqui para buscar esta água, mas se você beber da minha água, você nunca mais terá sede, porque Cristo sacia toda fome e toda sede. Começa a acessar. Se você está com dificuldade, veja aonde o seu tempo e o seu recurso estão sendo investidos e deixa a própria natural falar por você. Aonde você tem dedicado mais tempo e os seus recursos? Eu tenho feito essa pergunta para mim. Aonde meu dinheiro está indo? Mesmo que seja quase nada, onde que está indo? Onde meu tempo está indo? É tempo de você também se questionar. Seja sincero, o Senhor não está te condenando, Ele está te convidando. É um tempo de reconciliação, é um tempo de arrependimento, porque Ele quer os filhos dEle na presença dEle.
Pai, eu oro para que toda cadeia, Pai, de falta de sinceridade com nós mesmos seja quebrada agora, Pai. Todo véu que tenta impedir da gente receber a gloriosa luz de Cristo venha cair por terra agora. E que a Tua glória venha inundar este lugar, Pai. Abra os nossos olhos, nós queremos Te ver, Pai. Nada nessa terra é capaz de suprir o vazio que está dentro de nós, a não ser a Tua presença. Vai refletindo. Eu quero te convidar, se você já sente o Espírito Santo abrindo seus olhos para coisas que tem trazido o seu coração para este adultério espiritual, tem que vir de você do Espírito. Vem para frente como um passo de fé para se quebrar. Se você já tem isso, pode já vindo, para quebrar esses ídolos. A gente quer orar por você, a gente quer chorar por você. Não se esconda da presença de Deus. O Senhor não está aqui para condenar.